sou Fernando Campagnolo, sou empreendedor e também sou investidor. Eu invisto no que eu considero a melhor forma de renda passiva, que é empresas, negócios. Mas também sou diretor da Viva Positivamente, que é uma empresa que atua com foco no desenvolvimento humano. E nós criamos aqui um método que ajuda empresários para que qualquer empresa possa ser transformada num negócio estruturado, rentável e de crescimento sustentável que não dependa do dono. Mas quando eu falo isso, muitas pessoas nos questionam de como que a gente chegou até esse método. Então estou fazendo esse vídeo agora justamente para contar isso, como que a gente desenvolveu esse método. E para contar, eu preciso começar lá do começo, lá nos primórdios, desde quando eu me lancei na carreira empresarial até o momento em que eu decidi abrir a minha própria empresa, porque aí você vai entender como a gente chegou nesse método. Lá nos anos 86, 87, por aí, quando eu tinha 12, 13 anos aproximadamente, não me lembro muito bem, eu ganhei do meu pai um computador, na época um TK2000, era um computador compacto, pequeno para se ter em casa. E eu acredito que meu pai pagou com muito sacrifício, porque na época a informática era muito cara. Mas eu comecei a brincar com aquilo ali, comprar alguns livros, fazer os meus primeiros programas, e eu comecei a pegar muito gosto por isso. Porque eu percebia que eu poderia fazer coisas e eu ambicionava até com essas coisas ajudar as pessoas a transformar o mundo. E logo na sequência surgiu na nossa cidade uma escola, que era uma escola com muitas filiais em várias cidades do país. E essa escola trouxe um treinamento de programador COBOL, era o que tinha na época. E eu fui lá, me matriculei e iniciei esse treinamento e comecei a pegar muito gosto por desenvolver, por aprender. Logo na sequência, o diretor dessa escola, ele percebeu que eu tinha uma boa habilidade com isso e me fez um convite de que eu fosse trabalhar com ele, eu ainda menino. E eu fui trabalhar numa função que na época se chamava monitor de laboratório, eu nunca vou esquecer. Veja bem, naquela época as escolas de informática, o computador era uma coisa muito cara realmente, então eles não tinham computadores para todos os alunos. Funcionava assim, existia uma sala de aula com um quadro negro, onde o professor ia dando aula com giz, escrevendo ali o conteúdo, e após essas aulas teóricas, os alunos então marcavam horários e iam para o laboratório, onde tinham os computadores, para que eles pudessem então aplicar, testar, fazer as tarefas que o professor designava. E minha função como monitor de laboratório era auxiliar esses alunos. E ali eu já tive o meu primeiro contato com ensinar pessoas, e aquilo começou a despertar um desejo muito grande em mim. E novamente o diretor, percebendo esse meu gosto por aquilo, me convidou para que eu desse aulas. Então eu com 14 anos eu já virei professor de informática. E comecei então à noite, no turno da noite eu ensinava os alunos, durante o dia eu ia auxiliava eles no laboratório. Só que também tinha uma outra professora nessa escola, que ela de noite dava aula e durante o dia ela era gerente de CPD. O que é CPD? CPD na época era como se chamava o setor de TI hoje, era Centro de Processamento de Dados. E ela trabalhava numa grande rede de supermercados de nossa cidade, uma rede forte com várias lojas. E ela me convidou se eu não queria me candidatar a trabalhar como programador lá naquela empresa. E eu fui selecionado. E para minha surpresa, para mim, pelo menos que era menino, não comparando com o mercado, porque eu não tinha essa noção, o salário era gigantesco para minhas proporções. E eu fui lá, mas não tanto motivado pelo salário, mas quanto pelo desafio, o desafio de desenvolver, de pôr em prática aquilo que eu aprendi. E eu ia percebendo que com as minhas ideias, com o que eu fazia, ia agregando muito valor para a empresa ia reduzindo muito custo com aquilo que eu fazia na informática. Logo na sequência surgiu a possibilidade de eu assumir o setor, eu me transformei como chefe de programação na época, liderando pessoas com 10 anos de casa, com muito mais experiência do que eu. Mas por que meu chefe me promoveu a chefe do setor? Porque eu tinha um bom tato, uma boa habilidade em gerenciar pessoas. Passou mais ou menos um ano e meio, essa mesma professora que me contratou, ela que era gerente de CPD, ela recebeu uma outra oportunidade e acabou saindo da empresa. E para minha grata surpresa, assumi o setor inteiro. Ali eu acho que eu não tinha 16 anos ainda, mas eu já tinha essa responsabilidade. Ao sair dessa empresa, um tempo depois, eu passei por várias indústrias, onde eu trabalhei sempre no setor de informática, mas eu recebi uma oferta um tempo depois que para mim foi imprescindível, assim, porque fui para trabalhar numa grande empresa que produzia sistemas. Então eu ia fazer aquilo que eu amava fazer, mas para uma empresa que tinha como negócio produção de software. E ali eu me realizei, porque ali nessa empresa a gente atendia muitas indústrias de vários setores,
Então, o que eu gostava mesmo de fazer era de dar resultados. A minha alegria era, olha, o Campagnolo fez um relatório e aquele relatório simplificou a vida deles, simplificou a operação. Muitas atividades que às vezes precisava 2, 3 pessoas consumindo 3, 4 dias para fazer, a gente conseguia reduzir para 1, 2 horas. Aquilo me deixava fascinado, eu era fascinado por resultados. Mas acontece que cerca de uns 2 anos depois, eu não me lembro muito bem essas datas, essa empresa sofreu uma crise financeira muito grande e ela teve que demitir muitas pessoas. O meu setor foi praticamente todo mundo mandado embora. E à época o mercado não estava com contratações para esse setor, foi muito difícil, fiquei 1 ano parado. E aí nesse período, o que aconteceu ali? A minha esposa, que estava iniciando lá na área de informática também, ela trabalhava numa pequena software house. Uma empresa similar a essa última que eu trabalhei, só que de pequeno porte, que atendia clientes menores. Ela me disse, olha, tem uma oportunidade lá, você não quer conversar? E eu fui. A proposta salarial ela era muito menor do que aquilo que eu estava acostumado, mas eu mesmo assim acabei aceitando. Mas ao iniciar nessa empresa, eu já me toquei com uma realidade muito diferente. A realidade era, porque até então, como eu só tinha trabalhado em empresas grandes, inclusive essa última software house, que era muito estruturada, ela era muito organizada, tinha papéis definidos, as pessoas sabiam o que tinham que fazer, havia padrões, havia regras, você sabia os teus limites, as tuas obrigações, os teus direitos, era tudo muito claro, funcionava muito bem. Eu fazia apenas algumas funções e aquilo ali eu tinha que ser muito bom. Então eu me choquei com a realidade que essa pequena que eu fui não tinha nada disso. A empresa era composta de 2 sócios, a minha esposa, que era programadora de computador, mais uma pessoa e eu. E ali eu tinha que fazer meio de tudo, não tinha padrões, a empresa dependia muito das cabeças das pessoas. Mas eu fui pegando gosto por aquela empresa por um motivo que me chamava muito a atenção. Como era um negócio menor e eu tinha contato mais próximo com os chefes, com os proprietários, eu comecei a presenciar um grau de empreendedorismo que eu não tinha visto até então. Então eu juntei isso, porque nas minhas empresas anteriores onde eu trabalhei, eu percebi a organização. Ali eu não via organização, mas eu via empreendedorismo, eu via energia. E isso me contagiava, aquele gás que os empresários têm em fazer acontecer o seu negócio. Só que a falta de organização ela me incomodava, porque eu tinha que fazer muitas tarefas, eu tinha que fazer muitas coisas as quais eu nem conhecia, ou eu não estava capacitado, ou eu não fui contratado para aquilo. Mas eu fazia, eu dei o meu melhor. Acontece que eu percebia ali, eu comecei a me dar conta que como eu tinha mais liberdade de criar, como eu poderia ajudar ainda mais os empresários com aquilo que eu fazia naquela empresa. Mas eu percebi também que pelo fato de eu trabalhar para alguém, eu poderia fazer melhor como? Abrindo o meu próprio negócio, porque lá eu poderia fazer do meu jeito. E eu comecei a me motivar com isso, eu quero ser empreendedor, eu quero ter o meu negócio, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer melhor do que isso que eu faço aqui. A primeira providência que eu fiz foi chamar minha esposa lá, eu digo, Cris, vamos começar o nosso negócio aqui. Vamos largar a mão de ser empregado, a gente é bom no que a gente faz, a gente percebe muitas coisas que a gente pode fazer, aqui a gente está limitado, vamos trabalhar com o nosso negocinho ali. E assim a gente fez, pedimos a demissão, juntamos a nossa rescisão, que não foi lá grandes coisas, porque a gente pediu para sair, pegamos a nossa reservinha e montamos a nossa própria empresa, da forma que deu. Computadores, a gente montou uma peça aqui, outra ali, foi comprando. Os móveis a gente comprou de leilão porque era muito mais barato. Alugamos uma pequena sala, pegamos o nosso telefone de casa, transferimos para lá, que era muito caro também. Mas começamos a nossa empresa. E começamos cheio de gás, cheio de planos, cheio de energia. Aqui a gente vai fazer acontecer, aqui a gente vai crescer, aqui a gente vai prosperar. Vamos contratar muitas pessoas e vamos fazer as coisas do nosso jeito. Mas além disso, nós tínhamos 2 desejos que nos motivavam, que faziam com que a gente trabalhasse o necessário para fazer o que a gente queria. Quais eram esses 2 desejos? A gente queria ter mais qualidade de vida, ter mais tempo livre, não precisar estar batendo ponto, estar sujeito a horário, poder sair às vezes no meio da tarde, folgar na segunda ou na sexta, por que não? E outro desejo é que a gente queria ganhar mais. Aliás, eu duvido o empresário que não comece um negócio pensando nisso, poder ganhar mais e trabalhar menos. Duvido que alguém pense que vai abrir uma empresa e vou querer trabalhar
muito e ganhar pouco. Todo mundo tem esse desejo, ou pelo menos a maioria das pessoas, e nós não éramos diferentes. Mas começamos ali, a gente tinha que desenvolver os produtos antes de ir para o mercado vender. E o problema é que esse desenvolvimento a gente acabou por inexperiência em trabalhar como empresário, a gente subestimou esse prazo. Levou mais tempo do que a gente imaginava para acontecer. E isso nos gerou um baque financeiro, porque não tinha entrada de dinheiro suficiente para pagar as contas. Começou a faltar, a gente passou um aperto ali naquela época. Mas felizmente a ferramenta ficou pronta, o software ficou pronto. Então era hora de ir para o mercado e começar a ganhar dinheiro com aquilo que a gente fez. E aí veio outro problema. A gente era bom em fazer, a gente não era bom em vender, a gente não tinha a mínima ideia de como fazia isso, não tínhamos tido contato com isso. Mas nos viramos, tinha contas para pagar e tinha um desejo, o desejo de ser um grande empresário. Então saía eu para um lado, com pastinha, com relatório impresso para evidenciar o que a gente fazia. Na época não tinha notebook para demonstrar. Saía ela, a Cris, para o outro lado. Batíamos nas portas de forma totalmente amadora. Olha, nós trabalhamos com um sistema de gestão, você tem interesse? Ouvíamos não, dia sim, e no outro dia de novo, não atrás do outro. E quem estivesse interessado por sistema muitas vezes já tinha um fornecedor, então foi muito difícil para nós. Mas superamos isso também, aprendemos a negociar, aprendemos a apresentar de forma mais eficiente e começamos a fazer as primeiras vendas. E começou então, esse problema de dinheiro foi resolvido, começamos a pagar as contas ali, resolver a nossa vida financeira. Mas trouxe outro problema para nós, porque antes a nossa preocupação era apenas desenvolver, produzir o produto. Agora tínhamos que desenvolver, tínhamos que vender, mas também tínhamos que ir nos clientes implantar, dar atendimento, prestar suporte, tirar dúvidas, melhorar os produtos, atender requisições, cumprir legislações. E isso demandou muito tempo para nós. E como a gente percebeu que não ia dar conta sozinho, começamos a contratar pessoas. E fomos contratando, mas de forma totalmente amadora. Basicamente o processo era, olha, tem conhecimento, tem estudo, tem curso, tem faculdade, sabe fazer? Venha! A gente dava uma treinada muito superficial, sem um método, sem uma padronização e botava a pessoa a trabalhar. Parecia ali que naquela época eu havia esquecido tudo que eu aprendi nas grandes empresas de organização, de métodos. Eu simplesmente ignorava aquilo, eu estava trabalhando como a empresa anterior que eu trabalhava. As pessoas faziam de tudo um pouco e iam se virando. E o que aconteceu? A empresa foi crescendo, a gente foi fazendo novas contratações, à medida que íamos contratando, esses problemas iam ampliando. As pessoas treinadas de qualquer jeito, trabalhando sem padronização. Nisso a gente já não conseguia mais cumprir prazo, a gente já não conseguia acompanhar a qualidade, não tinha muita gestão do que as pessoas iam fazendo. As pessoas não tinham muito comprometimento com a gente. Chegavam 18 horas, tendo problema, não azar, elas iam embora, dia 5 tinha que receber. E aí também teve outro problema, porque a receita era muito grande, entrava muito dinheiro na empresa. Mas a gente não conseguia fazer sobrar aquilo ali. Era dificultoso pagar as contas, pagar salários, era muito complicado. Isso começou a gerar um estresse muito grande com nós. Porque a gente, além de ter dificuldade financeira, tinha que trabalhar demais. Tinha que refazer tarefas que os colaboradores, às vezes, negligenciavam, faziam mal feito, ou simplesmente não faziam. Então sobrava para nós. Entrávamos noite adentro, tínhamos que trabalhar sábado, domingo, era meio que rotina para nós, feriado. O que vamos fazer? Vamos trabalhar. Então íamos para lá. A nossa vida ela se resumia a trabalho. Não tinha mais vida social, a gente não conseguia mais ter contato com amigos. Era só trabalho, só isso. E normalmente passando o dia no urgente, resolvendo pepino, resolvendo problema, negociando com um cliente que queria rescindir porque uma coisa não funcionava direito, o atendimento não estava legal, negociando com o fornecedor novos prazos de pagamento, renegociando contas. Essa era a nossa rotina. Eu cheguei a ter depressão, a Cris teve problema de hérnia cervical, teve problema de pressão alta, nossa vida estava um caos, um verdadeiro inferno na Terra. Aquele sonho que a gente tinha lá de poder trabalhar menos, de ter uma vida de qualidade, de poder ter um rendimento melhor, aquele sonho ele desabou, aquilo estava longe de ser a realidade. O que acontecia era exatamente o contrário. A gente trabalhava o dobro do que antes e ganhava menos da metade, nem sabia se ia receber ou não.
Eu chegava a ter saudade do meu velho emprego lá, porque lá não interessava o que estava acontecendo. Dia 5 eu recebia. Se ele tinha como pagar ou não, eu não sei. Eu sei que eu recebia. 6 horas eu podia ir embora, não tinha problema. Eu tinha saudade daquela vida. Eu tinha vontade de desistir, de largar tudo. Eu me sentia um fracassado total. Mas não tinha, era um caminho sem volta, porque a gente já tinha gerado uma dívida muito grande com aquilo. Nós tínhamos a obrigação de fazer aquilo dar certo. E a primeira coisa que a gente fez, a gente mapeou lá um consultor. Quem sabe a gente traz alguém com competência que nos ajude aqui, que melhore algumas coisas. E a gente achou uma pessoa, um profissional, que veio, nos acompanhou ali por mais de um ano. Foi caro, inclusive, manter esse profissional. E ele contribuiu com muita coisa legal, com muitas ideias, com muitas dicas, que amenizou bastante, mas não resolveu o nosso problema. Não resolveu o nosso grande problema, que era ter que trabalhar demais e estar ganhando pouco. Pegamos uma empresa, existe uma empresa forte no Brasil de atendimento a micro e pequeno empresário, com filiais em vários locais. Contratamos essa empresa, nos mandaram consultores lá, esses com um papo mais técnico, com planilha complexa, com coisas que eu sinceramente eu não conseguia entender na época. Era demais para mim. E a gente não conseguia nem fazer, nem pôr em prática aquilo que eles propunham, porque parecia muito além da nossa realidade. Não resolveu. Aí chegamos a uma conclusão mais drástica ainda. Olha, a gente não entende de gestão, nosso negócio é a área técnica. Nós precisamos aqui de um sócio que seja dessa área, que seja da área empresarial, que possa vir, assumir as rédeas aqui, botar ordem na casa, aqui resolver nossa vida, a gente foca naquilo que a gente sabe. Então começamos a correr atrás para identificar quem que poderia ser essa pessoa. Mapeamos uma pessoa lá e fizemos uma proposta de sociedade. E ele, acho que percebeu a nossa fragilidade, até posso dizer o nosso desespero na época, acabamos fazendo uma contraproposta insignificante para entrar na empresa. Entrou, comprou lá 30% com um valor muito pequeno, mas para nós era salvação, então a gente acabou topando. A realidade desse sócio foi a que eu acho que ele sabia menos que nós, no máximo igual a nós. Então não nos ajudou nesse sentido. Mas ao contrário, ele acabou gerando um passivo muito grande. Em primeiro lugar, porque cometeu muitos erros na gestão lá e, além do mais, dia 5, tendo dinheiro ou não tendo, ele, como os outros funcionários, tinham que receber. E nós ficávamos sempre em segundo plano. Aconteceu que, como não estava resolvendo e como estava até atrapalhando, decidimos que era hora de desfazer essa sociedade. Não deu certo, esquece, vamos largar de mão. Então, propomos comprar a parte dele. Só que dessa vez, a compra não foi por aquele valor irrisório, foi por um valor de mercado. Então, nos endividamos já para fazer essa compra. Refinanciamos, parcelamos em várias vezes, foi difícil de pagar, tive que entregar um dos nossos carros para ele para pagar parte dessa dívida, foi caos. A nossa vida complicou mais ainda, já estava complicado, piorou, porque gerou mais dívida para nós. E eu lembro muito bem que chegou um momento, e a gente era comum, quando a gente tinha algum problema grave, a gente entrava, embarcava no carro e ia dar uma volta ao redor da cidade, aqui a gente chama de perimetral, um asfalto que dá volta na cidade, e a gente ia conversar, botava as ideias em ordem. Era a nossa reunião estratégica na época, era isso, era dentro do carro conversando. E a gente andando lá, eu lembro que a gente, olha, o que a gente vai fazer? Vamos parar com esse negócio, vamos fechar um emprego. Tá, mas e as contas? Como é que a gente vai fazer? Não dá, não tem como fechar. Nós estávamos num caminho ali que só tinha um jeito, tinha que fazer dar certo. Aí que surgiu uma ideia, espera aí só um pouquinho. Não tem uma montoeira de empresários que começaram um negócio do zero, às vezes sem dinheiro, muitas vezes pior do que nós, sem conhecimento, sem experiência, e esses empresários, muitos deles deram muito certo. O que a gente tem que fazer é simples. Vamos tentar conversar com essas pessoas para entender, pedir ajuda, me conta aí o que você fez, como é que foi, me conta a tua história. E assim a gente fez. Começamos a identificar algumas pessoas aqui na nossa cidade. Quem são esses empresários? Quem são essas pessoas que começaram e prosperaram de uma forma simples? E a gente foi atrás, e assim a gente começou a entender. Muitos nos abriram as portas, nos deram orientações, nos deram dicas. Começamos a identificar pessoas no estado, aqueles mais fortes, quem são eles? Fizemos alguns telefonemas, procuramos entender, compramos biografia de grandes empresários a nível nacional, a nível internacional, vimos entrevistas na internet para tentar entender a cabeça dessas pessoas. Mas ali nós percebemos algo simples. Essas pessoas, elas não têm dons especiais, não tem nada de extraordinário. Elas simplesmente têm competências muito bem desenvolvidas nelas e elas fazem coisas simples,
Coisas simples que muitos empresários negligenciam. Então a gente foi atrás de buscar esse conhecimento. Precisamos conhecer isso. Fomos atrás de treinamentos para desenvolver isso na gente. E à medida que a gente foi aprendendo, a gente ia implantando do nosso jeito, sem muita metodologia, mas a gente ia pondo em prática. E parece que cada coisa que a gente ia praticando ali, ia aplicando, a gente ia tendo resultados que impactavam muito a nossa empresa e a nossa vida. Em pouquíssimo tempo a gente passou a vender muito melhor, a gente passou a contratar pessoas para vendas, coisas que a gente nunca tinha conseguido fazer, não conseguia treinar as pessoas, não conseguia formar bons vendedores. E ali a gente conseguia. Então começamos a vender mais, começamos a vender melhor. A nossa equipe, a gente começou a comprometer as pessoas, começou a criar regras, padrões. Alguns, como era de se imaginar, saíram da empresa porque não se adaptaram, alguns a gente teve que mandar embora, mas acabou que a nossa equipe ela ficou enxuta. A gente tinha no nosso auge lá 22 colaboradores trabalhando de qualquer jeito. Agora a nossa equipe passou a ter 10 pessoas, mas trabalhando de forma totalmente comprometida, padronizada e organizada com a nossa empresa, mesmo a gente aumentando o nosso número de clientes. E o mais incrível, a gente começou a diminuir a nossa carga de trabalho, a minha e a da Cris, porque a empresa já não dependia tanto mais de nós assim. A gente passou a ter uma independência. Claro, a gente trabalhava, mas a gente trabalhava muito mais focado no estratégico, muito mais na parte pensante do negócio, mais na parte de acompanhamento, de desenvolvimento de pessoas, do que de operações, muito menos. A gente passou a trabalhar muito menos no operacional, a gente pensava mais no negócio. E isso começou a dar muito prazer para nós. Chegou um dado momento que eu me lembro que a gente conversou e disse, olha, a gente está realizando aquele sonho lá no início, aquele sonho de trabalhar menos e poder ganhar mais, mas a gente está construindo um negócio sólido. Nessa época também existia um treinamento que era dado no mundo inteiro, um treinamento forte no ramo de desenvolvimento humano. E eu fui fazer esse treinamento, que era na minha cidade, eu comecei a pegar muito gosto por esse treinamento, e eu comecei a acompanhar turmas, acompanhava o trainer, ajudava, fazia parte das aulas, eu comecei a me preparar para ser instrutor desse treinamento, porque aquilo me fascinava, eu poder desenvolver pessoas, eu poder ajudar pessoas a se desenvolverem, isso me motivava. Não muito diferente lá no começo, quando eu comecei com informática, eu queria desenvolver as pessoas, eu queria melhorar a vida delas, e ali eu conseguia fazer isso. Mas paralelo a isso, como na empresa nos sobrava tempo, a gente começou a visitar mais os nossos clientes. Mas eram visitas diferentes. Antes visitávamos para quê? Ou para resolver problema, ou para tentar reverter quando o cliente cancelava um contrato porque estava insatisfeito conosco. Agora a gente visitava para ir lá jogar a conversa fora, para ver como é que eles estavam, conhecer melhor. E aí foi incrível, porque a gente começou a se deparar com a realidade dos empresários. A gente conversava com os colaboradores, então a gente via os problemas que os empresários passavam, as dificuldades, as queixas dos empregados, das pessoas que trabalhavam para aquele negócio, e a gente começou a aprender muito com isso. Mas além de aprender, teve algo que me chamou a atenção, porque a gente percebia que os nossos clientes, muitos desses empresários, eles passavam pelas mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós passávamos, que nós passamos anteriormente, aqueles problemas que a gente aprendeu a resolver. E isso começou a me motivar para ir lá ajudar esse pessoal. Então eu comecei a entrar nas empresas, comecei a ajudar, comecei dando dicas, ajudar eles a implantarem as mesmas coisas que a gente implantou na nossa. E o mais bacana é que eles, implantando aquilo ali, eles foram tendo resultados, foi mudando a empresa deles. E eu fui pegando cada vez mais gosto. Eu percebi ali a minha missão, o meu propósito, eu percebia que eu era bom nisso, que eu tinha muita vocação. E já a questão de software, de gestão, ela já não me atraía mais muito. Porque eu percebia que embora lá a gente ajudasse os empresários com gestão, com informação, não era aquilo que me movia. O que me movia mesmo era desenvolver o empresário, desenvolver para que ele tivesse uma empresa forte. E eu fui cada vez mais, tanto eu quanto a Cris, a gente foi se desenvolvendo nisso. Mas eu tinha um objetivo, eu queria poder me focar 100% em fazer isso. A gente pensou ali, quem sabe a gente monta uma empresa só para isso. E eu acredito muito que quando a gente quer algo, quando a gente quer muito, não parece que as peças vão se encaixando, as coisas vão acontecendo para favorecer aquilo. Para nós não foi diferente. Tinha um grande concorrente nosso, uma empresa maior, que gostou do nosso trabalho enquanto empresa de software,
e quis nos comprar, quis absorver a nossa cartela de clientes e a nossa tecnologia, quis absorver para ampliar a empresa dele e nos fez uma proposta de compra do nosso negócio. E eu confesso a vocês que foi uma proposta muito boa, muito interessante. Mas a gente conversou, eu e a Cris, e por mais que a proposta fosse boa, a gente tinha um carinho, tinha um apego por aquilo ali e o negócio estava funcionando, não precisava a gente se desfazer. Mas como a gente tinha aquele objetivo de atuar 100% no desenvolvimento empresarial, olha, quem sabe de repente é a hora aqui da gente poder fazer isso, poder se focar. Pensamos lá e fizemos uma proposta, uma contraproposta. E um valor um pouco acima, com a ideia de que se ele topasse a gente venderia, se não, deixaria tudo como está. A gente foi até ele, fez essa proposta e ele topou. E o mais bacana de tudo isso é que com aquela venda, se a gente quisesse, a gente poderia ter se aposentado. Ia viver o resto da vida tranquilo, não ia ficar rico, não ia ficar milionário, mas poderia manter o mesmo padrão que a gente estava mantendo até o momento. Mas o desejo de ajudar empresários era maior do que tudo isso. E o que a gente fez? A gente pegou um ano, a gente designou um ano inteiro, do que a gente chama de um ano sabático, para investir em nós. A gente buscou muito treinamento Brasil afora, a gente pegou muito conteúdo do exterior, muita coisa que a gente pudesse evoluir e aprender para melhorar o nosso método. E assim a gente fez. A gente viajou, a gente investiu tempo, a gente investiu dinheiro em nos capacitar e nos desenvolver. Passado esse ano, a gente chegou à conclusão de que agora era hora de profissionalizar, botar isso em prática. Então abrimos a Viva Positivamente, que é uma empresa focada 100% no desenvolvimento humano, especialmente no desenvolvimento do empreendedor. Porque com a Viva Positivamente, a gente acredita que se a gente desenvolver um empreendedor para que ele possa ter uma empresa forte, não só ele, mas todos os seus colaboradores, os familiares das suas equipes e a comunidade em geral, elas vão ser beneficiadas. A gente acha ainda, a gente acredita ainda que com isso a gente vai melhorar muito a nossa economia e o nosso país. Então, com a Viva Positivamente, a gente começou a atender de forma profissional os primeiros clientes. E a gente foi atendendo, fazendo mentoria, pegando esses empresários na mão, ajudando eles, o que eles têm que fazer, fazendo com eles. E ali a gente foi percebendo algo incrível no nosso método. O que funciona mesmo são as coisas simples, as coisas práticas e as coisas aplicáveis. Muito diferente daquela consultoria tradicional que vem um camarada com notebook, com planilha, com termo técnico que ninguém consegue entender. A gente levava simplicidade, a gente levava coisas aplicáveis para os nossos empresários. O maior resultado que a gente percebia é que a gente conseguia mudar a mente do empresário, a forma como ele pensa, a forma como ele age perante o seu negócio. E também a gente se deu conta que a maioria dos empresários, eles passavam pelas mesmas coisas que nós, eles trabalhavam demais e tinham poucos resultados. E com o nosso método, eles iam mudando esse cenário. Eles iam cada vez mais focando em aumentar os resultados e trabalhar menos no operacional, focando apenas no estratégico de suas empresas. Logo na sequência, após a gente ajudar alguns empresários nesse formato, começamos a criar grupos de discussão, grupos de incentivo, mentorias em grupo. Então a gente reunia empresários e fazia esse processo em grupo. Qual era a vantagem para eles? Existiam duas vantagens principais. A primeira é que o valor ficava muito menor do que no trabalho individual. E a segunda vantagem era o fortalecimento do grupo. Então a gente foi fazendo isso e foi percebendo que também funcionava e funcionava muito bem. A partir daí nos demos conta, mas a gente pode fazer muito melhor do que isso. Em vez de ir lá e apenas conversar, quem sabe a gente afina o método e a gente transforma isso num treinamento. E assim a gente fez. A gente criou ali um método chamado Empreendedor Líder. Então, o empresário vem para esse método, ele recebe a parte teórica, porque a parte teórica é importante, ela faz parte, especialmente a parte teórica que muda a mentalidade do empresário. Porque a gente entende que o empresário tem que mudar e colocar de cima para baixo na sua organização. Aí funciona. Então, esse método ele tem a teoria sim, mas ele tem a prática. E a prática que faz toda a diferença. Mas além da prática, ele tem um acompanhamento. E com esse acompanhamento, a gente vai e faz com ele. A gente pega na mão dele, ajuda ele a pôr em prática aquilo que ele aprendeu. E é isso que faz a diferença. A gente percebe que o acompanhamento ele dá uma luz, ele dá um caminho para o empresário. Que ele não precisa aplicar sozinho na dúvida se está fazendo certo ou não. O acompanhamento faz ele ter a clareza. E a gente faz isso hoje. E com isso, com esse treinamento, com o treinamento Empreendedor Líder, seja ele no formato presencial na nossa sede, ou seja no formato online, o empresário vai tendo muitos resultados. Quais são os resultados?
O primeiro resultado é que a equipe dele começa a trabalhar de forma padronizada, de forma totalmente engajada e comprometida com o negócio dele. Com isso, ele consegue já de imediato aumentar a rentabilidade, aumentar os lucros do negócio dele. Mas o mais incrível é que ele mudando, ele aplicando o nosso método, ele tendo uma mudança comportamental, ele começa a sair daquelas coisas operacionais no negócio dele, ele começa a trabalhar muito mais focado no estratégico. Então a empresa passa a não depender dele, ele passa a ter uma autonomia para que ele possa pensar o negócio dele, ele consegue prosperar o negócio dele e se ver livre do operacional, saindo da escravidão que muitas vezes o empresário está sujeito pela falta de organização, pela falta de método na sua empresa. Então o que a gente faz mesmo é aumentar os resultados da empresa e tirar o empresário da escravidão. Muito obrigado por você ter ouvido esse vídeo, essa nossa história até o final. Quero deixar a você o meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.